Olá pessoal, professor Eliseu aqui. Nós vamos falar sobre o perfil do fiscal e do gestor de contratos. Bem, o objetivo da nossa aula é capacitar vocês na compreensão e aplicação das melhores práticas de fiscalização e gestão de contratos. Ao final, espera-se que vocês entendam qual é o perfil do fiscal de contratos e também do gestor de contratos, compreendam a incidência da súmula 331 do TST nos contratos administrativos de terceirização e também dá a conhecer alguns acórdãos do TCU acerca de fiscalização contratual. O tema é bastante pertinente na administração pública de forma geral. Então, a fiscalização de contratos é uma atividade que desempenha um papel crucial na garantia da transparência, da legalidade, da eficiência, da eficácia na gestão de contratos para a administração e também para o particular. Por isso que é um assunto que tem grande relevância na legislação, ganha bastante contorno com a Lei 14.133. Não que tivesse sido desprezado nas outras legislações, não é isso. É que aqui amplia-se a importância dessa atuação conjunta do fiscal e do gestor de contratos para que a fiscalização contratual ocorra da forma devida e a execução do contrato ocorra como deve ser feita, de acordo com o que foi acordado entre as partes a partir do edital da licitação, a partir do contrato, do termo de contrato que foi assinado pelas partes. Então, de maneira que a fiscalização contratual ela é muito relevante para a administração pública e também para o particular. Bem, aqui eu trago algumas características e competências do fiscal e do gestor de contratos. Então, primeiro, tenho que falar para vocês que são dois personagens que são escolhidos pela administração para acompanhar o contrato desde o momento em que ele é assinado até que ele se finde. E em seguida, nas outras aulas, a gente vai ver como é que se conclui o contrato administrativo e como é que se dá o trabalho do fiscal e do gestor ao longo da contratação. Então, a fiscalização dos contratos é uma parte essencial da execução dos contratos. Nesse sentido, Neto, maio 2013, página 10, dizem que a fiscalização do contrato não é uma mera opção discricionária da autoridade administrativa. Trata-se de um poder-dever. A lei impõe a obrigação de acompanhamento e fiscalização da execução do ajuste por uma pessoa especialmente designada pela administração. Então, vejam, o autor está querendo dizer, ou os autores estão querendo dizer, que não é uma opção discricionária, não é uma situação em que o gestor pode falar: este contrato vai ser fiscalizado, aquele contrato não vai ser fiscalizado, em que se escolhe ao seu bel prazer se determinado contrato vai ser fiscalizado ou não. De acordo com os autores, não é uma mera opção discricionária da autoridade administrativa, é um poder-dever, é uma obrigação que a lei impõe sobre a administração. É necessário fiscalizar, acompanhar a execução do ajuste por uma pessoa designada pela administração. E no artigo 25 da Lei 14.133, isso já está expresso de forma bastante contundente. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação. Notem, e a fiscalização e a gestão do contrato, a entrega do objeto e as condições de pagamento. Então, na própria lei, no artigo 25, falando já sobre o próprio edital que vai dar vez à licitação, é necessário ter normas a respeito da fiscalização. Neste instrumento, que é o edital, já se fala a respeito do fiscal do contratos. A fiscalização contratual, na verdade, ela começa no momento, ainda na fase interna da licitação. A lei impõe que durante a preparação da licitação,
é necessário já apontar quem é que vai ser o fiscal daquele determinado serviço, daquele determinado objeto, para que depois a administração não seja pega de surpresa. Mais adiante, no artigo 117, a Lei 14.133 traz a seguinte norma: a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada, notem, por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Então, vejam, existe a obrigação da administração designar pelo menos uma pessoa, mas pode ser mais de um, tanto é que aí fala por um ou mais fiscais, representantes da administração. Então, tem que se dizer que este fiscal ele precisa ser dos quadros da administração, precisa ser alguém que esteja interagindo, principalmente com a área de licitação, mas pode ser alguém treinado para essa finalidade, ou pelos respectivos substitutos. No caso, o fiscal é um servidor e ele vai ter férias ou vai ser afastado de suas funções por determinados períodos. Nestes períodos, é necessário que haja substitutos. Então, esse substituto ele vai fazer a vez de fiscal e ele também precisa ser dos quadros da administração. Por quê? Porque é permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes, mas não para substituí-los. Então, tem que ser alguém designado pela autoridade, tem que ser alguém dos quadros da administração pública, necessita ser pelo menos um, ou pode ter mais de um. Este fiscal ele pode ser substituído por alguém da própria administração e pode ser que outras pessoas de fora, uma empresa, enfim, seja contratada para conceder informações, para dar informações ao fiscal a respeito daquela atribuição que lhe foi passada. Mas esse terceiro de boa-fé, ele não pode substituir o fiscal de contratos. Dando mais enfoque, então, ao papel do fiscal, a gente traz as seguintes informações. O fiscal de contratos é alguém escolhido, é um servidor escolhido para garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, designado na legislação aplicável como fiscal de contrato, conforme a gente viu aí dos artigos que citamos. Assim, ele possui as seguintes competências. Primeiro, designação pela instituição contratante. No caso, o fiscal de contrato vai ser designado pela autoridade superior do órgão contratante. Então, o órgão vai fazer isso através de uma portaria, óbvio, né? O fiscal de contrato ele vai ser escolhido pela entidade ou instituição responsável pelo contrato para representá-la no acompanhamento da execução do acordo estabelecido. Dentro da administração, no geral, o fiscal é um servidor que, em tese, possui as características e o entendimento necessário para poder acompanhar essa fiscalização, para poder acompanhar a gerência do contrato durante toda a sua vigência. Existe também a garantia do cumprimento das obrigações contratuais, que é um papel do fiscal. Então, o papel dele é assegurar que todas as partes envolvidas no contrato cumpram com as obrigações estipuladas, tanto o contratado quanto o contratante. Percebam que aqui o fiscal ele tem uma abrangência um pouco grande. Ele tem que fazer com que ambas as partes cumpram as obrigações estipuladas, não apenas o contratado, mas a contratante também. Verificação da qualidade dos serviços ou produtos. Então, o fiscal é encarregado de avaliar a qualidade dos serviços ou produtos entregues, garantindo que estejam de acordo com os padrões estabelecidos no contrato. Então, vejam, antes de se realizar a licitação, elaborou-se um termo de referências. Depois disso, elaborou-se um edital e as partes concordaram com aquilo que estava decidido lá. Então, se eles concordaram, eles precisam cumprir aquilo que foi avançado. E é o fiscal que garante que
que aquilo que foi acordado seja cumprido. Ele também é responsável pelo acompanhamento dos prazos, né, sendo responsabilidade dele acompanhar de perto os prazos definidos no contrato, nos cronogramas físicos, financeiros, garantindo que as entregas sejam feitas dentro do cronograma estabelecido. Né, e pode, inclusive, caso isso não esteja ocorrendo, informar ao seu gestor para que tome alguma providência. Ele também faz avaliação do desempenho do contratado, né? Então, cabe ao fiscal continuamente o desempenho do contratado, avaliar isso continuamente, identificando falhas ou não conformidades e tomando as medidas necessárias para corrigi-las. Aqui é importante dizer que não é o caso de ficar exigindo que o gestor aplique determinada sanção no contratado, não é isso. Mas a ideia aqui é fazer com que o contratado retorne à execução contratual conforme ele foi contratado para fazer. Também cabe a ele o ateste de notas fiscais, né? Já que ele está acompanhando os prazos, acompanhando a qualidade dos produtos e serviços, no final, quando ele recebe a nota da parcela que foi entregue, ele vai dizer que sim, que aquilo realmente foi entregue conforme o que estava escrito no edital, no termo de referência e no próprio contrato, para que se realize, então, os pagamentos necessários das parcelas. Outro personagem que é importante também é o gestor de contratos. E aí aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Temos dois personagens que são importantes na execução contratual. O primeiro é o fiscal, que nós já vimos, já falamos um pouquinho sobre eles. O segundo é o gestor. O serviço desses dois, eles não se confrontam, são complementares, na verdade. Então, o gestor do contrato é a figura responsável pela gestão estratégica e operacional do contrato. Vai atuar desde a fase do planejamento e negociação até o encerramento do contrato. Eu falei, no momento em que se elabora o termo de referência, ainda na fase interna da licitação, já designa-se uma pessoa para ser o fiscal de contratos. Quem vai fazer isso é o gestor do contrato. Então, são competências desse cara. Gestão estratégica do contrato, né? O gestor é responsável por gerir o contrato de forma estratégica, alinhando com os objetivos organizacionais e garantindo sua eficácia no cumprimento desses objetivos. Então, ele gere o contrato, né? Essa gerência, ela advém ainda da fase preparatória do edital, da licitação. Enquanto está se elaborando a licitação, já está pensando na gestão contratual de forma estratégica para que esse contrato coadune-se com os objetivos da organização. Planejamento, né, o gestor elabora um plano detalhado para a execução do contrato, estabelecendo metas, prazos e recursos necessários para a sua realização. Veja que aqui tudo a gente está falando de fase preparatória da licitação, porque o plano para a execução do contrato, as metas, os prazos, os recursos necessários fazem parte lá da fase preparatória da licitação. Negociação, né, durante todo o ciclo de vida do contrato, o gestor é responsável por negociar com as partes envolvidas, garantindo que as condições estabelecidas sejam justas e atendam aos interesses da organização. Né? Que nesse caso, são aquelas situações de reequilíbrio, de necessidade de alteração de preços, e aí os preços eles podem ser alterados tanto a favor da administração quanto a favor do licitante vencedor. Né? Isso vai depender das variações de mercado. Então, se a licitação, no momento da licitação, o produto teve um preço um pouco alto devido à sazonalidade e no decorrer do prazo da vigência do contrato ele caiu, é obrigação do gestor fazer essa negociação para readequar os preços. Monitoramento, o gestor acompanha a execução do contrato, verificando se todas as partes estão cumprindo com suas obrigações, identificando possíveis desvios ou problemas que possam surgir. E aí, para isso, ele vai contar com as informações trazidas pelo fiscal do contrato, né, e os dois trabalham em comunhão aqui para poder chegar num consenso.
E resolução das questões contratuais, né? Em caso de conflitos, de disputas, o gestor vai atuar como mediador, procurando soluções favoráveis, né, para que todas as partes estejam em conformidade com os termos do contrato. Então, esse aqui é o papel, então, do gestor de contratos, né? A segunda figura que é importante na execução contratual. Como eu falei, o trabalho do fiscal e o trabalho do gestor são coordenados, né? Devem ser coordenados. Assim sendo, existem contribuições do fiscal para o gestor e contribuições do gestor para o fiscal. As contribuições esperadas do fiscal são as seguintes: informações técnicas e operacionais. O fiscal ele precisa fornecer ao gestor as informações sobre a execução da obra, sobre a parte operacional do contrato, permitindo ao gestor mais informação e mais tomada de decisão eficaz, né? Monitoramento contínuo, o fiscal realiza um acompanhamento rigoroso da execução, identificando desvios, não conformidades ou áreas que necessitem de melhorias e repassa isso ao gestor, né? Ele precisa dar esse feedback, esse retorno ao gestor. Essas informações farão com que o gestor possa tomar as decisões proativas e corretivas. O fiscal ele fornece feedbacks construtivos também ao gestor do contrato, né? Faz isso de forma específica sobre o desempenho do contratado, qualidade permitindo que o gestor adote medidas preventivas e estratégias de mitigação de riscos. Então, esses 4 passos aqui, oriundos do fiscal, vão fazer com que o gestor do contrato possa tomar as melhores decisões. Ao passo que isso acontece, o gestor vai complementar os trabalhos fiscais nos seguintes pontos: orientação estratégica. Então, o gestor oferece orientação ao fiscal, alinhando as atividades de fiscalização com os objetivos organizacionais e estratégias da gestão contratual. Auxílio na resolução de questões complexas, né? Em situações que exijam decisões mais complexas ou negociações com o contratado, o gestor atua como um facilitador, fazendo com que o fiscal possa ter sucesso na resolução de questões delicadas. Mediação e comunicação. Compete ao gestor poder atuar como mediador em situações de conflito entre o fiscal e o contratado. Isto ocorre, né? Às vezes as pessoas não se combinam, o fiscal com o contratado, e acaba gerando conflitos. Então, é necessário que o gestor interfira com a sua mediação e comunicação, facilitando a busca de soluções consensuais, né, para todas as partes envolvidas. Além disso, tem que se dar o apoio administrativo e logístico, né? O gestor é quem pode fornecer apoio administrativo e logístico ao fiscal, facilitando o acesso a recursos, a informações, a ferramentas, tudo isso para que o contrato seja realizado de forma eficaz e para que o fiscal possa cumprir com sua função de fiscalização conforme determina a lei. Bem, então até aqui nós vimos sobre as competências do fiscal e do gestor do contrato. Nós vimos que isso é uma necessidade que está previsto no artigo 25 e também no artigo 117 da Lei de Licitações, que o contrato ele pode ser fiscalizado por uma ou mais pessoas, inclusive por substitutos, né, eventuais substitutos, e que estes fiscais eles podem ter o auxílio, pode ter a assistência ou subsídio de outras pessoas, né, contratadas para essa finalidade. A administração pode contratar um terceiro para auxiliar eles. Todavia, esses terceiros, né, como eu disse, eles não podem substituir o fiscal ou o gestor do contrato. Então, nós vimos que é papel do fiscal de contratos ele ser designado pela instituição, ele tem que garantir o cumprimento das obrigações contratuais, ele tem que verificar a qualidade dos serviços ou produtos resultantes do contrato,
Ele faz o acompanhamento de prazos, avalia o desempenho do contratado e, por último, ele atesta as notas fiscais que recebe, né, para efeito de pagamentos. Vimos que depois do fiscal do contratos tem uma outra figura, que é o gestor do contratos, que é a gestão dele, esse cidadão, ele requer, né, dele a gestão estratégica do contratos, ainda na fase de nascimento da licitação, a fase interna da licitação, ele precisa fazer planejamento, ele precisa saber negociar, precisa saber fazer monitoramento e precisa ter o tato para fazer a resolução das questões contratuais quando elas ocorrerem. Vimos também que esses dois personagens eles trabalham em comunhão, né? O trabalho de um não é dissociado do trabalho do outro. Assim sendo, o fiscal ele vai conceder informações técnicas e operacionais ao gestor, vai ajudar no monitoramento contínuo, vai dar um feedback construtivo e vai ajudar na identificação de riscos, ao passo que o gestor do contrato ele dá ao fiscal orientação estratégica, ajuda na resolução de questões complexas, faz a mediação e comunicação e dá apoio logístico e administrativo para ele quando ele precisar. Então, esse é o perfil, né, o perfil básico dos fiscais e dos gestores de contratos. A seguir, a gente vai falar sobre alguns acórdãos do TCU a respeito do papel, né, que esses dois personagens realizam, né, na execução contratual. Bom, então nós temos em primeiro ponto o Acórdão 3.666 de 2014 da Segunda Câmara, que diz, né, isso aqui é só para comprovar aquilo que a lei já falou. A nomeação genérica de servidores para atuarem como fiscais, sem especificação dos nomes nem dos contratos a serem fiscalizados, contraria o princípio da eficiência, por inviabilizar a atribuição da responsabilidade específica a determinado servidor. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que é necessário ter uma nomeação formal. No geral, a administração faz isso por portarias, né? Especifica quem é o fiscal e especifica o contrato que esse fiscal vai acompanhar, né? Para que o princípio da eficiência possa ser observado, né, durante a execução contratual. Então, essa é uma norma do Acórdão 3.676, 2014, da Segunda Câmara. Essas normas são jurisprudências, né, elas se aplicam a todos os órgãos da administração pública. Temos também um Acórdão número 124, 2020, plenário, que diz, né, que é irregular a nomeação de terceiro estranho à administração para exercer a fiscalização de contratos, porquanto o artigo 67 da Lei 8.666, 93, permite a contratação de terceiros para auxiliar o fiscal, mas não para atuar como tal. Então veja que, embora aqui se fale da Lei 8.666, isso se aplica na atual legislação. Algo que eu já falei, né? O contrato tem que ser fiscalizado por um servidor da administração. Pode ser um servidor concursado ou não, né? Mas é necessário que ele seja do quadro da administração. Olha, não pode haver uma nomeação de terceiro estranho à administração. Uma pessoa de fora, uma pessoa que não é do quadro da administração, não pode exercer a fiscalização dos contratos administrativos. Pode sim ter uma contratação para efeitos de acompanhamento, de fiscalização, de auxílio do fiscal, mas não para fiscalizar de forma restrita, né, o determinado contrato. Sobre a postura do fiscal, né? O Acórdão 1450 de 2011 diz que é dever do gestor público, aí nesse caso aqui é a autoridade do órgão, o gestor público, responsável pela condução e fiscalização do contrato administrativo, a adoção de providências tempestivas a fim de suspender pagamentos ao primeiro sinal de incompatibilidade entre os produtos e serviços entregues pelo contratado.
e o objeto do contrato, cabendo-lhe ainda propor a formalização de alterações qualitativas quando de interesse da administração ou a rescisão da havença. Então, vejam, é dever do gestor público, que aqui não é o fiscal, é o gestor, né, a autoridade. Só que ele vai fazer isso, suspender, né, pagamentos e tal, ao primeiro sinal de incompatibilidade, tem que fazer isso auxiliado pelas informações que o fiscal lhe trouxer. Então, o fiscal vai passar essas informações para o gestor público e o gestor vai tomar a sua decisão, né? Então, essa é uma postura que todos os fiscais precisam ter, né? Precisam ter como um cuidado para não deixar a situação se agravar ou chegar numa coisa assim estranha que não possa mais ser resolvida. Então, vejam, são duas situações, né? Suspender pagamentos ao primeiro sinal de incompatibilidade ou então cancelar o contrato que foi firmado, né, entre as partes. Para que isso? Para evitar que o interesse público seja prejudicado. Tudo em administração pública é para atender o interesse público. Então, se o interesse público restar prejudicado com uma fiscalização mal feita, o fiscal vai ser responsabilizado e o gestor também. Aqui nós temos outros dois acórdãos, né? Um sobre a manutenção da habilitação e a atuação do fiscal. Primeiro, o acórdão 2737/2014, que diz, né, que a contratada deverá manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação na licitação. Isso é uma exigência da legislação atual agora, né, que você tem um contrato, ele tem uma vigência ali de 12 meses, e a Constituição Federal diz que a administração não pode contratar com empresas, com fornecedores que estejam inadimplentes com as obrigações relativas aos aspectos sociais, né? Então, se ela tiver dívidas com a Receita Federal relacionadas ao INSS, por exemplo, ela não pode ser contratada pela administração pública. Isso é um mandamento constitucional até, né? Então, se a empresa está inadimplente com a Receita Federal relativa à parte social, ela não pode ser contratada. Se isso ocorre durante a vigência do contrato, esse contrato pode ser rescindido. Então, por isso que a lei, que esse acórdão traz essa informação. É necessário que a contratada mantenha durante toda a execução do contrato as condições de habilitação na licitação. Esse outro acórdão, 1580, que fala sobre a atuação do fiscal, né, nós até já vimos um pouquinho ali atrás, é só uma confirmação daquilo que já falamos. O fiscal do contrato deve atuar de forma proativa, diligente, verificando o cumprimento das obrigações e garantindo a qualidade e conformidade dos serviços prestados. Então, ressalta-se novamente aquilo que nós já falamos. É necessário que o fiscal faça um acompanhamento detido da execução contratual para que prazos sejam cumpridos, para que as partes ou as parcelas, né, do objeto sejam entregues de acordo com a necessidade da administração. Então, ele precisa fazer um trabalho diligente na fiscalização do contrato para que nada disso passe sem que realmente se realize as parcelas necessárias, né, à execução contratual. Bem, um outro ponto que é importante ressaltar é sobre a incidência da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho na fiscalização contratual. Olha, é lógico que a administração, em determinados momentos, ela vai terceirizar alguma parte dos serviços. Por exemplo, serviços de limpeza, serviço de portaria, talvez até serviço de motorista, enfim, isso acaba sendo passado para a iniciativa privada, porque não é atividade fim, é atividade meio, né? Então,
isso pode ser terceirizado. E aí a súmula 331 do TST, ela tem uma incidência significativa nesse tipo de serviço. Mas é importante a gente ressaltar que é apenas nas contratações de mão de obra com dedicação exclusiva, que é serviço de porteiro, né, talvez motorista, serviço de limpeza, em que a administração passa a execução desse serviço para uma empresa especializada, a empresa especializada aloca os servidores naquele determinado órgão e aí esse funcionário fica lá, né, de forma exclusiva, dedicação exclusiva, atendendo apenas aquele órgão. Só que ele não é contratado pelo órgão administrativo, ele é contratado pela empresa. E aí o artigo 121 da Lei 14.133 traz a seguinte informação: somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas. O contratado não é a pessoa que está prestando o serviço, no caso das terceirizações, é a empresa. Então, somente a empresa será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução contratual. Todavia, todavia, nós temos aqui uma ressalva no parágrafo 2º deste artigo. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato. Então, vejam, inicialmente é papel da empresa recolher os impostos e fazer os pagamentos devidos de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. E isso é papel dela e compete apenas a ela. Todavia, em ausência disso, se a fiscalização for falha e não conseguir fazer com que a empresa cumpra esse papel, a administração responderá solidariamente e subsidiariamente. É aí que entra a súmula 331 do TST. Ela exige uma abordagem cuidadosa e atenta por parte do fiscal de contratos para garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas e prevenir possíveis riscos e passivos trabalhistas para a empresa contratante, para evitar que os trabalhadores venham a ser prejudicados pelas ações da empresa. Então, notem, é um papel muito importante do fiscal nesse caso. Ele tem que trabalhar, tem que exigir que a empresa contratada apresente mês a mês as guias de recolhimento desses impostos, desses encargos trabalhistas, né, que comprove que está fazendo isso. Se a empresa não apresentar isso, aí o fiscal tem que fazer o seu trabalho, tem que informar ao gestor do contrato, o gestor vai tomar as providências necessárias, pode inclusive chegar ao fim da contratação mediante esse tipo de acontecimento. Tudo isso para evitar que a administração seja prejudicada diante da irresponsabilidade do contratado. Então, é necessário trabalhar com muito cuidado, com muito zelo, com diligência mesmo, conforme nós vimos na súmula do TCU, para que isto não ocorra, né? Se houver essa situação, a empresa poderá ser sancionada e o contrato poderá, inclusive, ser desfeito, né? Mas a administração responderá solidariamente com relação a isso. Bom, então, como vimos, a fiscalização dos contratos é uma atividade importantíssima, fundamental na administração pública, gera transparência, legalidade, eficiência, eficácia nos contratos administrativos, né? Os profissionais que estão envolvidos com essa atividade, como o fiscal e o gestor, possuem papéis complementares, né, que se acabam se interligando para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, a otimização dos recursos e a prevenção de riscos e litígios contratuais.
Vimos aqui a incidência da súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho, que incide diretamente, né, nos casos de falha na fiscalização, em que se tem a situação de contratação de mão de obra com dedicação exclusiva, né? E também algumas súmulas do TCU, né, que fornecem diretrizes e orientações para que a fiscalização ocorra da forma como é devida, né, dentro da legalidade, observando aquilo que a lei diz. Assim sendo, observar essas normas e regulamentos é fundamental para prevenir passivos trabalhistas, garantir a conformidade legal e promover uma gestão contratual eficaz e responsável. Então, a atuação desses dois personagens, do fiscal e do gestor do contratos, um acompanhamento detido, um trabalho diligente, é que vai fazer com que a administração realmente possa, né, ter sucesso naquela sua empreitada, que é a de contratar a melhor empresa, né, e garantir que esta empresa realmente execute o serviço para que o interesse público seja devidamente atendido como merece ser feito. É só isso por hoje, né? Agradeço e até a próxima aula.